Olá a todos, aqui é Bruno Trindade, falando diretamente de Belo Horizonte, e eu resolvi gravar esse vídeo num tom bem informal, bem de conversa mesmo, como a gente tem dentro do consultório, depois de ser questionado por um aluno da graduação que queria saber se seria possível fazer cirurgia de catarata em quem tem distrofia endotelial de Fuchs. Por causa dessa dúvida dele, eu resolvi gravar então uma série de 2 vídeos. Esse primeiro, então, a gente vai discutir um pouquinho detalhes sobre a anatomia da córnea, o que é a distrofia endotelial de Fuchs e por que ela interfere na decisão de se fazer a cirurgia de catarata, alguns detalhes que precisam de ser, alguns cuidados que precisam ser tomados durante a cirurgia de catarata. E no segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento específico da distrofia endotelial de Fuchs e com isso nós vamos aprofundar um pouquinho mais nas opções cirúrgicas que a gente tem no momento. Então, dito isso, nós vamos começar falando um pouco o que é a distrofia endotelial de Fuchs. E antes disso, a gente precisa entender aonde que a distrofia endotelial de Fuchs acontece, que é numa lente externa do olho chamada de córnea. Mais externamente, ela é revestida, então, pelo epitélio, que fica apoiado na membrana de Baumann. A parte média da córnea, na sua porção mais espessa, chamada de estroma. Internamente, a gente tem a membrana de Descemet e o endotélio. A córnea é uma lente muito importante. A parte de cima da córnea, que seria a parte externa da córnea, ela está em contato direto com a lágrima. Então, o filme lacrimal é o que protege essa superfície externa da córnea. Enquanto que a superfície interna da córnea, ela está em contato com um líquido que a gente tem dentro do olho que se chama humor aquoso. Essa superfície interna da córnea, ela é revestida por uma camada especial de células, que são chamadas as células endoteliais. As células endoteliais têm uma série de particularidades. E a principal função dessas células é manter essa córnea, esse que está então entre dois líquidos, o de fora é a lágrima, o de dentro é o humor aquoso. Essa córnea tem que ficar seco. Esse líquido que fica do lado de fora e do lado de dentro, ele não pode entrar na córnea. A córnea é como se fosse uma esponja que fica mergulhada em um balde de água, mas que não pode absorver água. Porque se ela absorve água, ela começa a sofrer um inchaço, que a gente dá o nome de edema, e com isso vai atrapalhando a visão. Ela vai perdendo transparência e a pessoa passa a enxergar pior. Essas células elas são responsáveis por, então, bombear ativamente esse líquido que tem a tendência de entrar na córnea para fora dela. Então, sem o endotélio, essa córnea ela encharcaria. E graças à presença do endotélio, essas células elas vão constantemente retirando líquido de dentro da córnea para deixar ela o mais compacta possível. Essas células têm uma particularidade também, que elas não se multiplicam, elas não se regeneram. Uma vez que a gente nasce, elas tendem a diminuir o número dessas células ao longo da vida. O que nos faz pensar que a capacidade que a córnea tem de extrair esse líquido de dentro do estroma, essa capacidade vai diminuindo com o passar dos anos. Isso é verdade. Essas células endoteliais, elas são presas a uma membrana muito fina, que está logo acima dessa célula, chamada de membrana de Descemet. Bem, essas células endoteliais, então, elas formam um tapete nessa superfície posterior da córnea, superfície interna da córnea, contínuo. Então, não tem buracos. Cada célula ocupa um espaço e elas estão em contato direto umas com as outras. E, como eu disse, células não se regeneram, E, eventualmente, uma ou outra célula vai morrendo, E o que acontece? Fica um buraco ali naquele local que essa célula deixou de existir? Não. O que acontece é que as células ao redor dessa célula que se degenerou, morreu, elas aumentam de tamanho, cobrem um espaço maior para tampar aquele buraco deixado por essa célula que morreu. E com isso, esse tapete endotelial da superfície interna da córnea, ele se mantém. Então, por isso que perder uma ou outra célula não faz tanta diferença. Assim, a córnea continua funcionando muito bem, E razão pela qual, ao longo da vida, a imensa maioria das pessoas nunca vai ter problema na córnea. Acontece que tem uma doença chamada distrofia endotelial de Fuchs, que é uma doença que acomete não o endotélio em si, mas primariamente acomete essa membrana de Descemet.
Então, em algumas pessoas, essa membrana de DCM começa a apresentar excrescências, o termo técnico é esse, excrescência, que tem o nome de gutatas. E essas gutatas funcionam como espinhos que espetam o endotélio, que está logo abaixo dela. E esses espinhos vão, eventualmente, levando essas células endoteliais à morte, o que faz com que haja uma diminuição da densidade das células endoteliais progressiva. Então, quanto mais tempo a gente tem de distrofia endotelial de Fuchs, maior a perda celular que vai acontecendo. E é claro, uma vez que a gente perde um número X de células, essa córnea tende a descompensar. As células residuais, elas não são capazes de manter o funcionamento desse tapete endotelial. Por isso, a córnea vai se edemaciar. Então, a distrofia de Fuchs é uma doença genética que geralmente se manifesta por volta aí de 60, 70 anos de idade. Geralmente acomete pessoas da raça branca e um pouquinho mais prevalente em mulheres do que em homens, e que produz esses espinhos, entre aspas, que vão levar, então, à perda dessas células endoteliais. Muito bem. Essa é a distrofia endotelial de Fuchs. E o que isso tem a ver com a cirurgia da catarata, que foi a dúvida do nosso aluno lá atrás. Para começar, tanto a distrofia endotelial de Fuchs quanto a catarata, elas geralmente acontecem no mesmo grupo etário. Então, são pessoas geralmente aí por volta de 60, 65, 70 anos de idade, que começam a apresentar piora da visão. E quando a gente vai examinar, a gente encontra os dois problemas, a distrofia endotelial de Fuchs e a catarata. O que a distrofia endotelial de Fuchs tem a ver com a catarata? A princípio, nada. São coisas completamente diferentes. A catarata, ela acomete uma outra lente do olho, chamada de cristalino, e o cristalino, quando a gente nasce, é uma lente completamente transparente, como se fosse um vidro muito transparente, e à medida que os anos vão passando, esse vidro, essa lente, ela vai ficando menos transparente, mais opaca. E essa opacidade do cristalino a gente dá um nome de catarata. Então, a distrofia endotelial de Fuchs, que acomete uma lente chamada córnea, não tem, a princípio, nenhuma relação com a catarata, que acomete uma outra lente do olho chamada de cristalino. Acontece que o tratamento da catarata se consiste em fazer uma cirurgia. Quem não tem distrofia endotelial de Fuchs, a gente faz essa cirurgia da catarata tão logo a pessoa começa a apresentar sintomas de baixa de visão, né, ou de dificuldade de visão. A cirurgia de catarata consiste em utilizar um aparelho para a gente remover essa lente cristalino opaco de dentro do olho através de uma incisão muito pequena, e logo após essa remoção a gente implanta no mesmo lugar uma lente artificial, chamada lente intraocular. Essa lente tem uma série de características, nós temos inclusive um vídeo sobre isso, para quem quiser saber um pouco mais a respeito de características e diferenças dessas lentes. Eu vou deixar esse vídeo aqui no cantinho. E após a implantação dessa lente intraocular, a gente termina a cirurgia, e é basicamente essa cirurgia. A questão é que essa cirurgia de catarata, como qualquer outra cirurgia que a gente faz dentro do olho, ela leva a uma perda de células endoteliais. É uma perda muito pequena. E, claro, em pessoas que não têm nenhum outro problema na córnea, é uma perda absolutamente insignificante. A pessoa não vai ter nenhum tipo de comprometimento. Pelo contrário, a cirurgia de catarata é uma cirurgia excelente, excepcional, que tem um resultado fantástico e muito rápido. Então a pessoa percebe uma melhora de visão muito rapidamente. Agora, a perda dessas células endoteliais em quem tem problema na córnea pode representar o que faltava para essa córnea se descompensar. Então é muito importante a gente dosar não só a indicação da cirurgia de catarata em quem tem distrofia endotelial de Fuchs, mas também o momento de se fazer essa cirurgia de catarata em quem tem distrofia endotelial de Fuchs. Quanto mais precoce a gente faz a cirurgia da catarata, menos danoso ao endotélio essa cirurgia tende a ser. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais tardio a gente faz essa cirurgia da catarata, mais dura a catarata é,
mais energia a gente precisa para remover esse cristalino de dentro do olho, e isso tem uma tendência a ser mais danoso para o endotélio. Então, respondendo de forma bem direta aquela pergunta inicial que nos motivou a fazer esse vídeo, se pode fazer cirurgia de catarata em quem tem distrofia de Fuchs, a resposta bem direta é sim, pode sim. Principalmente naqueles casos onde a catarata está ainda inicial e o paciente apresenta fases também assintomáticas da distrofia endotelial de Fuchs. Mas como a gente mostrou, é importante a gente ter alguns cuidados durante essa cirurgia. E nós vamos falar um pouquinho de quais cuidados são esses. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa a cirurgia de catarata é substituir, então, o moracoso, que é esse líquido que fica dentro do olho, por uma gelatina, que serve para duas coisas, para proteger as estruturas do olho e para ganhar espaço dentro do olho. Essa gelatina tem diversos tipos e tem alguns tipos específicos que são mais indicados para essa cirurgia. E aqueles viscoelásticos que têm uma capacidade protetiva do endotélio maior são os mais indicados para quando a gente faz essa cirurgia de catarata em quem tem distrofia endotelial de Fuchs. Uma vez colocado esse viscoelástico, a gente procede então com uma cirurgia de catarata com os passos normais da cirurgia de catarata, que é a abertura dessa cápsula anterior, chamada de cápsula rhexis, e na sequência a gente faz a retirada do cristalino, né? Como eu disse, a gente usa esse aparelho chamado faca emulsificador. Na sequência a gente então faz a implantação da lente intraocular. E mais uma vez aqui tem uma série de características, uma série de detalhes a respeito da escolha dessa lente intraocular, mas também no intuito de manter esse vídeo num linguajar mais direto e mais leigo, eu vou me restringir a comentar apenas que o material dessa lente, a gente chama de material hidrofóbico. As lentes com esse material, elas são mais resistentes a eventuais novos procedimentos. E com isso a gente, então, depois de posicionar essa lente intraocular, a gente remove, então, o viscoelástico que foi colocado lá atrás, e termina a cirurgia. Isso, a cirurgia de catarata é essencialmente uma cirurgia de catarata normal, sem muitos ajustes. E a expectativa é que esse paciente, no dia seguinte, enfim, alguns dias depois, ele esteja com visão restaurada, muito melhor do que era antes dessa cirurgia. Então, mais uma vez, a gente precisa de tomar cuidados específicos para fazer a cirurgia de catarata em quem tem distrofia endotelial de Fuchs. Eu mostrei alguns deles, esses não são os únicos, tem outros, mas que, tomando esses cuidados, essa cirurgia ela pode e ela deve ser sim feita mesmo em quem tem distrofia endotelial de Fuchs. Bem, com isso a gente encerra aqui esse primeiro vídeo. Fique ligado na continuação, onde a gente vai falar um pouco sobre as opções de tratamento da distrofia endotelial de Fuchs em si. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido algumas das dúvidas, e a gente se vê nos próximos. Um grande abraço a todos.